Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, onde damos continuidade. Hoje vamos falar aqui do livro 1, estamos na questão 14, onde vamos falar aqui do panteísmo, e vamos dando continuidade. Então, assim, vamos iniciar fazendo uma prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos, avançarmos cada vez mais em nossos conhecimentos. Agradecemos a Ti, Mestre, e a toda a espiritualidade amiga, e pedimos humildemente que fique conosco para o nosso entendimento, para o nosso aproveitamento dos estudos de hoje, e assim que possamos nós agora pedir permissão a toda a espiritualidade amiga da equipe da verdade e ao professor Kardec, para nós adentrarmos aos estudos de hoje. E assim damos início então as nossas reflexões de hoje. E o Gerson vai fazer a leitura, né, Gerson, para a gente hoje, das questões aí da 14 ao 16. Sim, vamos lá. Continuando aqui falando do panteísmo, né? Na pergunta 14, Kardec faz a pergunta: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta: se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outra. Então aqui é falar que Deus é o oceano, Deus é o céu. Não, ele é o Criador. Criou os mares, criou o céu, criou as montanhas. Ele não necessariamente é. Ele é ou é um ou outro. E aí, os espíritos continuam aqui, né? Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade nada saberíeis. Deixai de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembarcar delas. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, aqui acho que foi só uma extensão da resposta, que os espíritos chamam a atenção do Kardec, né? Para de questionar, querer ir muito a fundo, né? Porque o Kardec era um cientista, né? Então, ele cutucava e até o final, né? Então, aqui foi meio que um basta, né, dos espíritos, ó, fica na tua aí, né, não Isso queira mesmo. adentrar muito além disso, senão você vai acabar se perdendo. Tem muitas coisas antes, né, para ser estudado do que você querer penetrar numa esfera aí, pode cair num labirinto. Isso que eu entendi. Isso mesmo, Gerson. E nessa questão que a gente adentra aí no panteísmo, e vamos lembrar que a gente falou sobre o panteísmo lá na introdução.
Aliás, quem perdeu pode pegar nos vídeos anteriores que estão aí no YouTube, pelo canal do CEF, que nós falamos também um pouquinho do panteísmo. Então, pan significa tudo, e theos, que vem de teísmo, significa Deus. Então, a ideia panteísta, ela quer dizer que tudo é Deus. Deus em tudo. Deus está em todas as coisas. E a ideia do panteísmo, ela diferencia da doutrina espírita, que a doutrina espírita, ela já coloca o Deus como o criador, não que o Deus é aquilo, é a coisa. Deus cria. E aqui na pergunta 14, a gente reparando bem aqui nas palavras de Kardec, ele já começa assim, perguntando se a resultante de todas as forças e todas as inteligências, ou seja, já unindo aquela ideia panteísta, então tudo, né? Tudo reunido aí é Deus, e aí os espíritos responderam. Então, o que a gente precisa entender aqui, que o universo, ele não é a causa, ele é o efeito. E Deus é o Criador, porque senão tudo é efeito e não tem a causa, tem que ter a causa, tem que ter um Criador. Até no final ali ele vai dar exemplos de quadro, mas se a gente colocar aqui nessa questão também, vamos pegar por nós. Se nós pintarmos aí vários quadros, aí olhar para os quadros e dizer, eu sou o quadro, né? Você é o quadro? Não, você é o Criador. Você fez o quadro. Você não é o quadro. Então, é essa analogia que a gente pode fazer também. Né? Então, o quadro, ele é o efeito e não uma causa. Você que pintou o quadro, você é o criador do quadro. E aí, o panteísmo, ele vem com essa ideia, né? Ele pega toda a criação e diz que a criação é o criador. Então, né? E aí, Kardec, vocês percebem que ele nem colocou observação, né, Gerson? Nem tem comentário aí do Kardec, porque os espíritos aqui, eles foram muito claros aqui com a gente. Gente, vamos nos apegar ao seguinte, Deus existe, ponto. E não duvides. Isso é o essencial. Então, Kardec não precisa nem explicar mais nada, não é verdade? Eu também entendi assim, né? Ele é sempre o criador, ele é sempre a causa, ele está em todos os efeitos, porque ele fez os efeitos todos, né? Ele é sempre a causa que está em tudo, sim, mas ele não é uma parte desse efeito, ele é o Criador, ele é a causa. Né? Isso mesmo. Eu entendi também. Ótimo, que todos aí entendemos. Pode seguir, Gerson. Aí, na pergunta 15, que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? Resposta curta e grossa, né? O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Então, aqui acho que a resposta já veio na pergunta anterior, né? Ele só diz que o homem, pelo menos, faz parte dele, né? Não é Deus, mas faz parte. Isso mesmo. Pode seguir. Também, por ser uma resposta direta, não teve nenhum comentário assim de Kardec, né? Porque aqui ele fala assim, então, juntando tudo é Deus, e os espíritos já foram. Não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Tá certo.
Ele Vamos não lá. é, né? Ele é a criação de Deus. Isso mesmo. Deus é único, né? Uhum. Seguindo aqui na questão 16, aqueles que professam esta doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada, não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus, estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? Resposta: a razão reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Bom, vamos ver o que Kardec comentou aqui, né? Aí ele faz um comentário. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro não é o pintor que a concebeu e o executou. Nessa questão 16, a gente percebe que Kardec ele fez até uma pergunta longa, porque Kardec ele faz a pergunta, mas Kardec ele já sabia, ele já tinha estudado, porque aqui ele também já deu toda a definição. E aí ele pergunta o que pode opor a esse raciocínio, né, dessa ideia. E aí os espíritos já respondem que o que pode opor é a razão. Então, a razão, como os espíritos aqui nos propõem, a razão é que faz a gente refletir maduramente. Então, porque é um absurdo querer colocar Deus como efeito, e não como o Criador, como a causa. E Kardec, nessas observações aqui, que o Gerson leu para nós, ele coloca que o panteísmo, ele faz Deus ser material. E o que é um ser material? O que é material sofre mudanças. E Deus sofre mudanças? Não, né? É um absurdo imaginar isso. Então, como a gente até viu no estudo anterior, Deus, ele é imaterial, imutável, onipotente, né? E outras coisas mais que a gente já viu. Então, os espíritos aqui, eles deixam muito claro para nós que Deus é o Pai, é o Criador, e nós somos as suas criaturas.
E nós ainda não temos a maturidade para definir Deus. Porque para a gente chegar a mais conhecimentos, para nos aproximar de Deus, é necessário o desenvolvimento de nós mesmos, né? Através de uma reforma íntima, onde aí já vamos tendo mais consciências, né? Adquirindo mais conhecimentos e começando por nós mesmos. É verdade, Deus é imutável, e a criatura é mutável, porque vai ter que evoluir, né, para se aproximar cada vez mais do Criador. Então, Isso não pode mesmo. igualar, né? Isso mesmo. Podemos seguir? Agora nós vamos para o capítulo 2, que nós vamos falar aí dos elementos gerais do universo. Então, nesse capítulo 2, lembrando que nós estamos no livro 1, e esse livro 1, ele retrata a criação, que foi mais desenvolvido na Gênese, né? Escrito aí por Kardec, e a Gênese significa criação. Então, por isso que nós vamos adentrar agora os elementos gerais do universo. Porque quando a gente fala elementos, acho que nós aqui vamos lembrar que quando a gente estava estudando, a gente lembra o quê? De uma tabela periódica, né? Cheio daqueles elementos. E hoje a gente vai ver que tem algo a mais. A gente tem agora a possibilidade de ampliar os nossos conhecimentos e sair de uma tabela periódica e ver aí como realmente são esses elementos gerais do universo. Então, o primeiro item aí, nós vamos ter conhecimento do princípio das coisas, ou seja, como o início, né? Como se iniciou. Então, a questão 17, Kardec pergunta, pode o homem conhecer o princípio, né, o início das coisas? E os espíritos respondem, não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Quer comentar, Suzeli? Sim. Então, a resposta, né, como ele disse, é não. O homem não está capacitado para entender, compreender e talvez até aceitar o princípio das coisas. Eu entendi assim. Isso mesmo. Né? Ele talvez nem aceite isso daí. O que eu acho muito interessante aqui é que ele fala que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra, aqui nesse mundo. Então, cabe essa nossa reflexão que neste mundo, porque Kardec, quando ele fazia a pergunta ali para os espíritos, né, o mundo terreno, nosso mundo aqui, de provas e expiações. Então, ele respondeu para esse mundo aqui, respondendo até a Kardec, o mundo de provas e expiações. E para mim, aqui torna claro que com a evolução... O homem não está capacitado ainda. Né? Exatamente, ainda não. Né? E que provavelmente, né, Suzeli, na jornada evolutiva, quando estivermos aí em mundos mais superiores, né, do que a Terra, esse princípio das coisas, podemos sim conhecer. E a revelação que precisamos saber, que é dada pelos espíritos superiores, é na medida que a nossa humanidade tiver condições de entendê-la, como você disse. Porque se souber tudo, talvez não consiga entender. Nem aceitar. Nem aceitar, exatamente. E aí, na 18, Kardec ele ainda vai insistir aqui um pouquinho. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E os espíritos respondem, o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas, para a compreensão de certas coisas,
necessita de faculdades que ainda não possui? Então, a resposta aí também é sim, né? Na medida que o homem evolui, ele vai desenvolvendo essas faculdades que ainda ele não possui. O homem de hoje ainda precisa de muito desenvolvimento para chegar a uma certa compreensão. Talvez nunca ele vai chegar a tudo, enquanto caminhamos, né? Então, ele está muito longe, né, para poder atingir ele não desenvolveu essas faculdades ainda. Eu volto ainda na questão da inteligência, né? Está muito pequena ainda para ele conseguir entender, mas um dia ele irá. Então, a resposta é sim. Isso. Entendi assim. Os espíritos aqui, eles respondem para nós que nós necessitamos de faculdades, algumas capacidades, e até coloca no plural. Se nós lembrarmos do nosso estudo anterior, acho que foi a questão, acho que foi a 10. A 10. Vamos lembrar a 10 que Kardec pergunta se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. E os espíritos respondem que não, que falta-lhe para tanto um sentido. Ali faltava um sentido, lembram? E aqui eles respondem para nós que necessita de mais capacidades. A gente ainda não sabe qual é ao certo essas capacidades. Só à medida que nós formos estudando, nos aprimorando e praticando também as virtudes, adquirindo e praticando, como a bondade, a caridade, a benevolência. Então, tudo aquilo que é no sentido que nos aproxima de Deus, o nosso Criador. Então, quando os espíritos colocam isso, e que realmente ainda falta aqui algo para que a gente tenha essa compreensão, né? Pode seguir, né? Pode. Na 19, e Kardec aqui ele vai tentando, né? Eu fico imaginando a situação, os pensamentos ali naquela época. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ele já falou alguns, né? Aí os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Aí Kardec complementa aqui: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, regras, né? E a cada dia que passa, mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, Deus permite, né? A resposta também é sim, ele permite que a ciência, aos poucos, vai visualizando muita coisa, vai descobrindo muitas coisas, mas até um certo ponto, né, da capacitação do homem nesse momento. Só que, nesse adiantamento, a prepotência, o orgulho do ser humano faz com que ele esqueça disso, né? E, na verdade, veja, muitas vezes, a verdade como um erro e um erro como a verdade. Então, ele não tem a humildade para reconhecer, né, para entender até que ponto Deus permitiu. Então, ele quer sempre ir mais além no sentido do orgulho dele, não da humildade, do conhecimento pelo conhecimento, né? O homem é sempre orgulhoso, prepotente, né? Não tem a humildade, eu entendi assim.
Então, Deus permite, mas até o ponto que Deus queira, né? Isso mesmo. E ao longo do tempo, ele vai aumentando essa permissão, eu acho, né? Isso mesmo. Está ligado com a evolução também, né? Isso mesmo. Eu até vou repetir aqui para vocês. Tem uma frase do Einstein que ele dizia assim, que para minha surpresa, quando eu faço uma descoberta, eu encontro Deus lá dentro. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Por quê? Porque quando ele fazia as suas pesquisas, ele ficava tão maravilhado com a perfeição da lei que ele encontra ali dentro, que ali já tem uma lei que rege todos aqueles elementos. Então, ele externava essa admiração, que é o que os espíritos aqui colocam, né? E quanto assim aos erros também, Suzeli, num dos estudos que eu tive, Galileu Galilei, não sei se vocês vão lembrar, mas ele jurava sua verdade, que o Sol que rodava, né, sobre a Terra. E, na verdade, é o contrário. É a Terra que roda e volta aí do Sol. Mas ele ali jurava de pé junto, que a sua verdade era verdade. Ai, quem dissesse o contrário. Então, só depois que vieram aí as pesquisas, né, e outros cientistas, com a ideia de que realmente era o contrário. Que não, é a Terra que vai fazer esse giro aí em torno da estrela maior aí, né? Não tinha humildade para reconhecer o erro, né? Então assim, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita, ela caminha lado a lado, com a ciência sim, né? Lembrando que a doutrina espírita, ela vem desse tríplice, que é filosofia, religião e ciência, né? Então, assim, tem os fundamentos, as bases filosóficas que são comprovadas cientificamente e que se reflete aí nas religiões. Vamos para 20? Como pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? E aí os espíritos respondem, sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Aí Kardec faz um comentário. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Então, mais uma vez, a resposta é sim, né? Se Deus achar necessário, sim. Eu acho que um exemplo, não sei se eu vou falar um absurdo, né? É a comunicação de Kardec com os espíritos, né? Foi dado a permissão, né, para que ele pudesse se comunicar e, através dessa comunicação, surgiu esses 4 grandes livros, né? Que é uma base, e os outros também, né? Uhum. Por exemplo, a comunicação das crianças de Fátima com Nossa Senhora, eu acredito também que seja outro exemplo. Não sei se eu estou falando um absurdo, mas eu vejo assim, né? Então, essa comunicação, além da ciência, pode ser essa comunicação entre o encarnado e desencarnado, né? É isso mesmo. Porque Kardec, quando ele fez a pergunta... Muitos exemplos. Quando ele fez a pergunta, já do tipo assim, eu não tenho sentido, ainda não tenho aquelas capacidades, mas eu posso? Eu posso receber? Então, é isso mesmo, Suzeli. E a gente também, vamos lembrar que a doutrina espírita e o espiritismo, eles fazem parte, o quê? A terceira revelação.
né? Isso. Então, é uma revelação para nós, porque já estávamos aí aptos a receber esses ensinamentos, tanto que a gente está estudando. Então, a gente vai lembrar que teve a primeira revelação, que foi com Moisés, onde trouxe a justiça. Depois veio a segunda revelação, que foi através do nosso Mestre Jesus, que ele veio ensinar o amor. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, que vem trazer a verdade, né? Só fazer um link aí com as duas respostas, né, essas duas últimas questões. Você, como bem lembrou lá as descobertas de Einstein, né? O que eu vejo é que a cada grande descoberta da humanidade, a gente pode perceber a existência de uma força suprema, né? Quando Einstein ou o próprio Galileu fizeram aquelas descobertas assim, né? Absurdas, né? A gente percebe ali a existência de uma força suprema, né? Para poder explicar aquela descoberta, aquela causa, né? Uhum. Dá a impressão assim que ele vai liberando, né? No decorrer dos anos, dos séculos e tal, ele vai liberando aos pouquinhos, né? Essas descobertas, esses conhecimentos, né? Você vê que não é assim a curto prazo. Então, Deus imagina naquela época em que tudo era resolvido na guerra, né? Isso. Na época de Moisés, né? Sim, os 10 mandamentos ali. Isso. Imagina se o homem já tivesse o domínio da bomba atômica. Nossa. Acabava os faraós ali, né? Do Egito, ou os deuses ali, os reis, né? Teriam destruído tudo ali naquela época. Antes era tudo na base da porrada, né? Da briga, matar. Mas dá essa impressão, né? Das doses, assim, ao longo do tempo, né? Dessa liberação. Porque tudo tem que ter a permissão dele, né? Senão não haveria nenhuma descoberta. Isso. Então, assim, chegamos ao final de mais um estudo, muito gratificante, com muita alegria. E assim encerramos o nosso estudo de hoje, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve aqui conosco para nos auxiliar, e a espiritualidade amiga também. Muita gratidão, que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, e até quinta-feira que vem, no nosso encontro aqui para estudarmos. Um beijo, fica com Deus.